Querido Deus, obrigado, meu Pai. Estou aqui diante de Ti, Senhor, fazendo esta gravação. Ajuda-me, Senhor, para que esta mensagem possa chegar até onde está o para ouvi-la, para renovar o seu estado espiritual e se prepararem para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, Pai do Senhor, estamos aqui para fazer a obra do Senhor, graças a Deus. O tema de nossa mensagem de hoje é este: quem dá aos pobres empresta a Deus. Para nossa meditação, vamos ler Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17, que diz o seguinte: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Glória a Jesus. Segundo o texto sagrado, quem ajuda o pobre empresta a Deus. É o que realmente a palavra do Senhor está falando. E a palavra do Senhor é verdadeira. Não é mentirosa. É fiel e verdadeira a palavra do Senhor. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Já pensou? Você emprestar a Deus na hora que você precisar daquilo que emprestou a Deus, aí ele devolve para você com juro e correção monetária. É uma devolução maravilhosa. Maravilhosa. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Ora, irmão, se você está vindo pela primeira vez no meu canal, eu sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, amigo e servo. Se inscreva no meu canal para que a plataforma possa fazer com que esta mensagem vá mais longe, para que outras ovelhinhas do Senhor tenham o mesmo direito o qual você está tendo, assistir esta mensagem. Glória a Jesus. Faça isto. Se inscreva. Graças a Deus. E se lembre que realmente eu já tenho falado, mas você está vindo pela primeira vez no meu canal, não vai se lembrar. Claro, né, que nunca assistiu, mas eu vou lhe avisar agora que eu sou, pela misericórdia de Deus, sou um escritor evangélico, já escrevi vários livros, porém só lancei um pela internet. É um livro digital. 16 capítulos e 300 páginas. É um livro escatológico, da minha própria autoria. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Aleluia. Graças a Deus. E nas suas orações, apresente ao Senhor para que eu possa, neste ano de 2024, se Jesus não voltar este ano, eu lançar meus livros que estou elaborando, já estão escritos, estou gravando. É um livro digital, ou seja, um livro audiobook, gravado verbalmente por mim, e também outro livro, um livro digital será lançado também este ano, se Jesus voltar. Seus originais está sendo redigido pelo professor de português.
apresenta a Deus para que os 2 livros este ano, se Jesus não voltar este ano, se lançado. Graças a Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. É maravilhoso você emprestar a Deus. É maravilhoso o homem emprestar a Deus. Glória a Deus. Uma coisa que precisamos ter em mente é que a vinda de Jesus está a acontecer a qualquer hora, não sabemos o dia nem a hora. Ele deixou para nós sabermos a aproximação da sua vinda, deixou os sinais. E os sinais estão realmente cumpridos. Realmente cumprido. A partir de 2019 para cá, eu creio, diante dos sinais que se manifestaram, os acontecimentos na Terra, que entrou o tempo do princípio das dores. Desde a pandemia de 2019 para cá, a coisa do mundo mudou. O mundo mudou. Então, princípio de dores. Esse princípio de dor só findará com o arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja tiver sido arrebatada, aí entra a grande tribulação. As dores insofríveis, como o profeta Isaías fala no seu livro, capítulo 20, versículo 11, 97, mas parece que é isso. Aleluia. Devemos estar prontos, preparados para o arrebatamento. Não vamos se descuidar. Está tudo cumprido. Graças a Deus. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. É maravilhoso, né? Aleluia. Profeta Elias, um grande homem de Deus, que é considerado pelos cristãos, grandes teólogos, como o profeta de fogo. Profeta Elias. O profeta de fogo. No capítulo, ou seja, no livro 1 Reis, capítulo 17, versículo 14 a 16, nós encontramos Deus dizendo a Elias. Veja como é que diz. 1 Reis 17, 14 a 16. Reis 17, 14 ao 16. O versículo 8 e o 9, primeiro. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habite ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aleluia. Deus ordenou, falou ao profeta Elias, estava com uma fome na terra, naquela região muito grande, porque ele tinha profetizado e dito que daqui a 3 anos e 6 meses não iria chover, até segundo a sua ordem, e a fome era grande na terra. Aí Deus ordenou ao profeta: vai para esta cidade. Vai para Serepta. Vai para lá. Que ordenei a uma viúva te sustentar. Foi a ordem de Deus ao profeta. Levanta-te, vai a Serepta, que eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Aleluia. O profeta, que era um homem de Deus obediente, porque o crente que quiser ser abençoado por Deus, precisa obedecê-lo,
Deuteronômio 28, 1 por diante, até o 14. Está ali repleto de bênçãos para o cristão que obedece a Deus. A bênção de Deus é para o cristão que obedece a Ele. Aí você diz, mas o mundo também não é abençoado? O mundo é abençoado, porque no lado material, Deus traz o sol para todos, traz chuva para todos. Agora, concernente ao cristão é diferente. Deus abençoa o pecador como criatura criada por ele. Deus responsável, trouxe eles ao mundo, então é responsável para mantê-los. Mas o cristão é diferente. O cristão é diferente. O cristão é filho. Pai nenhum vai castigar filhos alheios, por errado que eles sejam. Filhos nenhum, ou seja, pai nenhum vai castigar, passa a castigar filhos alheios. O pai geralmente só passa a castigar seus próprios filhos quando erram. Deus não é diferente. Já a mim e a você que somos cristãos, a bênção de Deus vai depender da minha obediência. Se eu desobedecer, vem castigo, correção, punição de Deus, porque sou filho. Então, para o filho de Deus, para ele abençoar o filho de Deus, precisa obedecer o Deuteronômio 28, 1 a 14, repleto ali de bênção para os obedientes. Elias era obediente. Deus disse, levanta-te, vai a Sarepta, que eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Ele foi, levantou-se e foi. Sem medir espaço. Glória a Jesus. Aleluia. Encontramos isso em 1 Reis 17, 8 ao 10. Quando ele chega em Sarepta, na porta da cidade, estava uma viúva catando graveto. Veja o trabalhar de Deus como é. Deus dá aos pobres, ou seja, quem dá aos pobres empresta a Deus. Estava essa viúva catando graveto para fazer um pouquinho de comida, um bolo para ela e seu filho, e depois que eles comerem, era com seu filho comer, morreria, porque não tinha mais nada para comer. Ali era o derradeiro bocado, é o derradeiro pão que ela iria comer com seu filho, para depois dali morrer. Não tinha mais comida. E ela estava catando os gravetos. Chega o homem de Deus. Chega o homem de Deus. Ele chega, fala a ela, e ela diz que está catando graveto para fazer o último bolo para se alimentar com seu próprio filho, para depois morrerem. Foi assim, é assim que a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra, nos revela. E ele automaticamente disse, faça, agora o primeiro, faça o pequeno, o primeiro para mim. Agora analise o aperto que esta serva de Deus ficou. Ia fazer o último bolo para ela e seu filho comer, depois morrer, que não tinha mais alimentação. E o profeta de Deus disse, o primeiro é para mim, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não faltará, e o azeite da botija não se acabará, até que chegue chuva sobre a terra. Não vai se acabar. A farinha que está na tua panela, o restinho, não vai se acabar. E o restinho do azeite que está na botija não vai se acabar.
até Deus mandar chuva para a terra. Aleluia. É muita coisa o nosso Deus, a grandeza do nosso Pai e a obediência de um servo dele. Mas o que eu quero me apegar nessa mensagem é: quem dá aos pobres empresta a Deus. Como a Bíblia é correta. Ela fez o bolo, ela foi obediente. Porque para Deus me abençoar, eu tenho que ser obediente, como já falei. Elias obedeceu na íntegra. Levantou-se e foi em obediência à palavra de Deus para Serepta. Chegando lá, encontrou a viúva, catando graveto, como já falei, na porta da cidade para fazer o derradeiro bolo, para se alimentar com seu filho e depois morrerem. E ele disse: primeiro para mim, que assim diz o Senhor, da panela não faltará mais farinha, e na botija azeite também não vai se acabar. Não vai faltar. Agora veja a obediência da mulher. A obediência e a fé que ela empregou na palavra do homem de Deus. Obediência e fé. Ela poderia, fosse uma mulher fraca, dizer: só tem esse bolo, só vou fazer esse bolo para mim, meu filho, e ainda fazer um bolo para esse homem? Ou não? Mas ela, três coisas que nós encontramos na vida dessa mulher, dessa viúva. Três coisas. Obediência à palavra de Deus. Fé no que o profeta falou. E compaixão ao servo de Deus. Compaixão, caridade, em matar a fome do servo de Deus. Dividir o pouquinho que tinha para não ver um servo do Senhor perecer. Temos essa qualidade? Existe em mim essa qualidade? Existe em ti, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, essa qualidade? Deixa a resposta com Deus. Deixa a resposta para Deus. E o que aconteceu? Ela fez o bolo, trouxe o primeiro para o profeta se alimentou. Depois o restante ela se alimentou com seu filho. A farinha não se acabou mais da panela. O azeite da botija não se acabou. Do jeito que o homem de Deus falou, cumpriu-se. Deus tem compromisso com um homem fiel. Deus tem compromisso com um cristão fiel. Deus tem compromisso com uma mulher fiel, um homem fiel, um moço fiel, uma moça fiel. Deus tem compromisso com ele. Aleluia. O importante nós vemos nesta mensagem, nessa obediência do profeta Elias e da viúva de Serepta, a obediência à palavra do Senhor e a fé. Mas o texto diz, a Bíblia diz em Provérbios 19, 17, que quem dá aos pobres empresta a Deus. A Bíblia é verdadeira. Ela alimentou a fome do pobre, do necessitado. Ela alimentou, a viúva alimentou a fome do profeta Elias. Então ela emprestou a Deus. Emprestou a Deus. E a resposta veio não sei quantas vezes multiplicada. Aí não faltou mais a farinha e nem faltou mais azeite. Emprestou a Deus, Deus agora começou a entregar a ela aquilo que ela lhe emprestou. Glória a Jesus. Agora eu digo uma coisa.
Quantas vezes eu estendi a mão e alimentei um necessitado? Quantas vezes eu estendi a minha mão, e alimentei uma pessoa necessitada, com fome? Quantos pratos de comida eu já dei a uma pessoa necessitada? Jesus fala lá em Mateus, Marcos 10, verso 40, que quem dá um copo d'água, quem der um copo d'água fria a um dos seus servos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Um copo d'água fria. Aleluia. Quantas vezes você, meu irmão, estendeu a mão e deu um prato de comida a um necessitado, a uma pessoa faminta? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você foi passando na rua da cidade onde você mora, um coitado sentando na margem, na calçada da rua, pedindo uma esmola, você pegou 5 reais e deu. Pegou 10 reais e deu. Quantas vezes? Mas 50 centavos realmente é a ajuda que nós geralmente damos a um necessitado, que estão sentados na calçada da rua, da cidade, pedindo uma esmola, pedindo um prato de comida. Lembremos uma coisa: quem dá aos pobres empresta a Deus. O homem não perde nada por uma ajuda que dá a um necessitado. O homem não perde nada, você não perde nada, eu não perco nada por uma ajuda que eu dou ou der a um necessitado. O homem não perde, está emprestando a Deus. Está emprestando a Deus. Aleluia. Escute bem o que o Salmo 41 fala. É coisa séria. O valor, a importância. Muitos cristãos não são sabedores dessa verdade. O quanto é importante para Deus o cristão estender a mão e alimentar um necessitado. Isso fará muito alto diante de Deus. Muitos não sabem o que é isso. Muitos cristãos não sabem o que é isso. Porque a generosidade nas igrejas não são ensinadas, não são pregadas. A generosidade nas igrejas não são anunciadas. Por que não são anunciadas? Porque os pregadores são os primeiros a fechar a mão para ajudar o necessitado. Então eles não têm coragem nem força, a consciência não lhe deixa. Ele dá uma doutrina, um ensinamento dessa natureza da igreja. Falar sobre a generosidade. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Eles não têm coragem para falar isso. Porque são os primeiros a fechar a mão. Quantos crentes sofrendo nas igrejas com fome e quantos pratos de comida as igrejas têm dado a essas ovelhas da mesma que estão passando fome? Mas pastor e andando de carro importado é o que nós vemos. Morando em mansão é o que nós vemos. Comprando fazendas é o que nós vemos. E as ovelhas morrem de fome. Como é que um deles tem coragem de chegar diante da igreja e falar sobre generosidade? Que quem dá aos pobres empresta a Deus. Se eles são os primeiros, não dá. Mas veja o valor da generosidade. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Escute. Salmo 41, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Bem-aventurado, feliz,
o homem que atende à necessidade do pobre, que dá um pão ao necessitado, mata a fome do faminto. Sabe a recompensa? O Senhor o livrará no dia do mal. Israel emprestou a Deus, agora veio a recompensa. Deu um pão ao necessitado, deu um prato de comida ao necessitado. Agora, quando cai em decadência, vem o livramento de Deus. Deus agora começa a retribuir, tornar, dar aquilo que ele emprestou. Veja o que é importante. Vou ler outra vez. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Veja o versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Deus dá a oportunidade para ele não morrer, viver mais. Sair daquele aperto. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença e cura. Muita recompensa que Deus dá. Como o Beceu está na cama gemendo, Deus dá saúde, cura, tira a enfermidade. Tudo de recompensa de um prato de comida que deu necessitado. Vem um problema difícil para ele, Deus livra. Aí você poderá pensar, é porque realmente era uma pessoa boa? Não, era porque deu um pão, deu um prato de comida ao necessitado. Às vezes é uma pessoa muito ignorante, e nem cristão ele é, mas isso aqui é uma recompensa de Deus que atende a toda a classe, tanto a cristão como não cristão. É uma coisa generalizada a todos, a recompensa. Quem dá ao pobre empresta a Deus, seja cristão ou não cristão. Ele deu ao pobre e emprestou a Deus. No dia que ele precisa, a recompensa de Deus vem sobre ele. Glória a Jesus. Quem dá ao pobre empresta a Deus. A maioria dos cristãos não conhecem essa doutrina. Quando alguns pregadores falam em resumo, porque a consciência dele impede dele ser esclarecer essa doutrina bem clara aos olhos da igreja. Porque a consciência dele não dá, que ele é uma mão fechada. É mão fechada. Aleluia. Quando digo mão fechada, não estou me referindo à contribuição na igreja. A contribuição na igreja é uma coisa, é para o trabalho da obra do Senhor, é diferente. Mas eu pegar 10 reais, 5 reais e dar um irmão que está com fome, aí é para ele comer, é para ele se alimentar, é diferente. Quem dá ao pobre e empresta a Deus é dessa maneira. O texto sagrado não está se referindo àquele que realmente ajuda a obra. Ajudar a obra é outra coisa, é outra doutrina, é diferente. Aqui se prende ao cristão que ajuda o necessitado, se compadece do necessitado, dá um prato de comida a ele, dá uma calça para vestir, que não tem, está faltando um calçado, dá um calçado a ele. Aleluia. É assim. Conheci um irmão, um amigo meu, hoje ele dorme do Senhor. Conheci muito amigo, era muito amigo meu. Chegou na cidade de Palmares, Pernambuco. Encontrou uma senhora com uma moça, uma filhinha doente, cheio, com o corpo todo ferido. Ele se compadeceu, chamou a mamãe com aquela mocinha, levou à farmácia, falou com o farmacêutico confeccionou um remédio, deu a ela, para ir tomar uma garrafada, ele pagou e a mulher foi embora com a moça.
10 anos depois, quem dá ao pobre empresta a Deus. 10 anos depois, ele me disse isso. 10 anos depois. Aleluia. Ele foi na mesma cidade, Palmares, em busca de emprego. Na usina, 13 de maio. Chegando lá, se ensinaram a ele que fosse a casa do gerente, porque não estava empregando ninguém. Ele foi na casa do gerente, a mulher atendeu, chegou o esposo, ela disse: emprega este homem. Quero ele trabalhando, porque você não sabe quem é ele não, mas eu sei. Ele não está me conhecendo não, mas eu estou conhecendo ele. Ele me livrou da morte, há 10 anos passados. Aí ela disse a ele: o senhor se lembra daquela mocinha branquinha, feridenta, que o senhor deu remédio a nós? Me lembro, fui eu. Era a esposa do gerente da usina. Deu o melhor emprego a este homem. Ficou trabalhando na casa do gerente, ganhando bem. Só saiu quando bem quis. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Aleluia. É assim que Deus faz. A palavra de Deus é verdadeira. Graças a Deus. Amém. Vamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando a vinda do Senhor. Amém.